Uma das instituições mais antigas do mundo está passando por uma transformação. Uma transformação silenciosa, mas, ao mesmo tempo, radical. E o curioso é que não se trata apenas de novas regras, mas sim de novas palavras. Hoje a gente vai entender como uma simples mudança de vocabulário está sendo usada para tentar reescrever a resposta da Igreja Católica à sua maior crise. E a pergunta que vai guiar toda a nossa conversa é exatamente esta: será que mudar a linguagem pode de fato transformar uma cultura inteira? À primeira vista, pode parecer só semântica, né? Detalhe. Mas, como a gente vai ver, o buraco é bem mais embaixo. Estamos falando de poder, de responsabilidade e, no fim das contas, de justiça. Olha só, aqui a gente já sente o peso da mudança. Antes se falava em pecado isolado, em erro moral. Sabe? Termos que tratam o problema como uma falha individual, quase privada. Agora, a conversa é outra. Passa a ser delito, abuso de poder. E essa troca, ela é crucial. Ela tira o problema da esfera da moral de uma pessoa e joga onde ele realmente pertence, na esfera pública, do crime e da responsabilidade institucional. Mas para a gente entender o impacto real dessa nova linguagem, a gente precisa olhar para trás para ver o que ela está substituindo. A linguagem antiga não era vaga por acaso. Ela era, na verdade, uma ferramenta. Uma ferramenta muito eficiente que ajudou a construir uma cultura de segredo que, a gente sabe, durou décadas. Historicamente, essas palavras vagas tinham um propósito muito claro: proteger a instituição. Falar em erros em vez de crimes já diminui e muito a gravidade da situação. O foco era sempre a reputação, e não a dor de quem sofria. E essa ambiguidade toda, bem, ela criava um ambiente perfeito para que nada fosse feito, para que agressores fossem simplesmente transferidos de lugar e, resumindo, para o acobertamento. Bom, chegou um ponto em que a crise de credibilidade ficou tão gigantesca, tão sem precedentes, que uma resposta se tornou inevitável. E essa resposta veio na forma de um documento legal, um novo livro de regras que se tornou o grande ponto de virada nessa história. E aqui está ele, Vos etis lux mundi. O próprio título, Vós sois a luz do mundo, já soa como uma declaração de intenções contra o segredo, contra a escuridão. Esse documento, com sua versão finalizada em 2023, funciona como um novo manual de instruções, que define não só as novas regras, mas principalmente o novo vocabulário para a igreja inteira. E para ninguém ter dúvida sobre o peso disso, o documento foi emitido como um motu próprio. O que isso quer dizer? Basicamente, por iniciativa própria do Papa. Ou seja, não é uma sugestão, não é um se der a faça, é uma ordem direta com força de lei dentro da igreja, vinda da autoridade máxima. O cumprimento é obrigatório. Ponto. Certo. Então vamos mergulhar um pouco nos pilares dessa nova estrutura. O primeiro, e talvez o mais fundamental, é uma virada de chave no foco. A nova linguagem tenta, acima de tudo, colocar a dignidade da pessoa que foi ferida no centro de toda a discussão. E tudo começa com essa palavra, acolhimento. Antes, o termo era cuidado pastoral, uma coisa meio abstrata, né? Agora, acolhimento se tornou um termo legal, com obrigações bem concretas. Não é só sobre ouvir, é a obrigação de oferecer assistência médica, terapêutica e psicológica. A dignidade deixa de ser uma ideia e passa a ter um custo, um investimento real na recuperação da pessoa. A linguagem também muda na forma de se referir a quem sofreu o abuso. A palavra vítima muitas vezes foca no trauma, na passividade. Já o termo sobrevivente, que tem sido cada vez mais usado, joga a luz na resiliência, na coragem e na força de quem denuncia e tenta reconstruir a vida. É uma mudança sutil, mas com um poder simbólico imenso. Agora, atenção a esta citação, porque ela é um divisor de águas. Ela ataca a cultura do segredo de frente. Ao proibir por lei que o silêncio seja imposto, o documento tira uma das principais ferramentas de controle da instituição e, na prática, devolve à pessoa o poder sobre a sua própria história. Ok, se o primeiro pilar é a dignidade da pessoa, o segundo é a responsabilidade da instituição. E é aqui que a linguagem fica precisa, processual, quase cirúrgica. O objetivo é claro: criar um sistema em que, pelo menos na teoria, o acobertamento se torne impossível. E a peça central desse pilar é esta frase: obrigação de denunciar prontamente. Percebe a força? Não é uma sugestão, não é um dever moral. A palavra obrigação elimina qualquer margem de manobra. A partir de agora, para clérigos e religiosos, saber de um abuso e não agir imediatamente passa a ser uma violação direta da lei da Igreja.
E essa obrigação dispara um processo bem definido. A denúncia chega e precisa ser repassada sem demora. Uma expressão que está aí para combater a famosa deixa para depois. E o mais importante, a investigação passa a ser supervisionada por alguém de fora. Uma tentativa clara de quebrar o antigo ciclo de autoproteção. E quem é essa figura de fora? O metropolita. Esse é um mecanismo-chave para tentar garantir a imparcialidade. Quando o bispo é acusado, a investigação não fica mais nas mãos de amigos ou subordinados. Ela passa para um arcebispo de uma região vizinha, nomeado diretamente pelo Vaticano. O objetivo é um só: quebrar o corporativismo. Outro termo jurídico fundamental é durante munere. O que ele significa? Que esses crimes não são tratados como falhas pessoais que aconteceram por acaso. Não. Eles são classificados como um abuso de poder. Um crime que só foi possível por causa da autoridade e do cargo que aquela pessoa ocupava. Isso conecta o delito diretamente a uma falha de liderança da instituição. Então, quando a gente junta todas essas peças, o objetivo final começa a ficar bem claro. Toda essa nova arquitetura de palavras e de leis é uma tentativa de construir algo completamente novo. Uma cultura que foi projetada para ser o exato oposto do que se tinha no passado. A meta é essa: demolir a cultura do segredo para, no lugar, construir uma cultura de cuidado. E os tijolos dessa nova construção são exatamente esses termos, essas regras que a gente acabou de ver. Cada um deles é um bloco fundamental para um alicerce que se baseia em prevenção, transparência e responsabilidade. Essa tabela, na verdade, resume a nova cartilha em 10 conceitos-chave. Tudo começa com a dignidade da pessoa e termina com a meta de uma cultura de cuidado. E no meio do caminho, temos a denúncia como obrigação, a transparência para quebrar o silêncio, o metropolitana para garantir imparcialidade. Juntas, essas palavras formam um novo manual de operações. E o ponto crucial é este: não são apenas palavras bonitas. Cada um desses termos agora está amarrado na lei da Igreja. Eles criam obrigações, definem procedimentos, estabelecem consequências. É uma estrutura legal inteira, projetada para forçar a ação onde antes reinava a inércia. E assim, a gente volta à nossa pergunta do início. A linguagem mudou, as regras foram reescritas e agora tem força de lei. A arquitetura da mudança está toda no papel. Mas a grande questão que fica no ar é: será que essa nova estrutura vai ser suficiente para reconstruir uma confiança que foi tão profundamente quebrada? Bom, essa é uma resposta que só o tempo vai poder dar.